Falaremos agora com o deputado estadual Zé Nunes, ele que é deputado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Leno. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação falar com a comunidade de Camaquã e região. Poder, nesses tempos de restrição, estarmos falando aí com a nossa rádio acústica e conversando com os ouvintes. Deputado, nós estamos passando por uma estiagem histórica no nosso estado. Eu gostaria que o senhor nos falasse o que está sendo feito para ajudar os produtores em meio a essa estiagem. Bom, Leno, na verdade, a estiagem para a nossa região e para o estado do Rio Grande do Sul, ela tem um efeito, neste momento, tanto quanto em algumas situações até pior que a própria pandemia do coronavírus. Nós temos municípios que os agricultores não têm água para o consumo, nós temos municípios onde que perderam toda a produção, outros com grandes reduções de safra, né, e uma situação de bastante dificuldade. Nós temos trabalhado, embora à distância, na Assembleia, depois que surgiu a pauta do coronavírus, nós, juntamente com um grupo de deputados, e tivemos uma função de liderança nisso, estabelecemos uma discussão aqui no Estado, né, tentando fazer com que o governo federal e o governo estadual, apesar da pandemia, enxerguem a situação de muitas famílias, de muitos municípios, com repercussão séria na economia desses municípios por muitos dias, por muitos meses, e mais do que meses, nós vamos ter a recuperação dessa estiagem, talvez somente com uma próxima safra bem sucedida, antes disso não, né? E na semana passada, a partir dessa pressão, que nós já tínhamos começado antes do início da pauta do coronavírus, acontece que quando chegou a pandemia, ela tomou conta e nós tivemos, vamos dizer assim, se apagou um pouco a nossa reivindicação, perdeu força junto ao governo federal e ao governo estadual. Bom, na semana passada, o governo federal apresentou um conjunto de medidas, né, especialmente para a questão do coronavírus, para a agricultura, e dentre essas medidas, algumas coisas para a estiagem no Rio Grande do Sul. Apesar de que muito pouco se teve de específico, né? O governo apresentou um pacote, né? Esse pacote ele foi um pacote nacional e algumas especificidades no que diz respeito à questão da estiagem no Rio Grande do Sul. Bom, as medidas do pacote, né? O governo, então, apresentou o processo das prorrogações, dos custeios e das parcelas de investimento, né? Criando a possibilidade daquele saldo devedor do custeio, né? Ele ser, no caso, parcelado o seu pagamento, porque quem tem custeio e quem teve seca nos municípios que houveram a estiagem, e os prefeitos decretaram estado de emergência, por isso que sempre é muito importante, e vocês da imprensa batem nisso, e com muita razão, quando há uma estiagem, que o município imediatamente entre com o decreto de emergência e viabiliza o decreto de emergência para poder, então, facilitar a vida de quem está lá no campo, quem está na agricultura. Então, feito o levantamento, né, constatado que o agricultor não consegue pagar, ou aquela parte que ele tiver que pagar, mesmo com desconto de parte do PROAGRO, alguma coisa assim, aquele complemento ele pode parcelar, né, ele pode parcelar em até 7 parcelas anuais, né? Então abriu essa possibilidade, quer dizer, tu teve a estiagem, fez a conta, bom, o que eu colhi dá para pagar o banco, uma parte do banco, o resto, isso para quem é agricultor familiar. Né? Na verdade, esse é para todos os agricultores, esse do custeio, porque inclusive isso está previsto no manual do crédito rural, que tem que haver uma viabilidade. Nós não podemos, por conta de um fato isolado, extinguir a atividade de um produtor, porque é estratégico para o país. E, segundo lugar, então o parcela do custeio, ele pode parcelar o que sobrar para ele pagar a partir do levantamento que for feito lá, né, nos danos causados na lavoura. Bom, a questão das parcelas de investimento, quem tem financiamento de investimento, esse financiamento ele pode, então, ele está autorizado a sua prorrogação, a não ser que o agricultor não queira, obviamente, né? Mas ele pode, então,
colocar essa parcela do investimento para a última parcela do contrato. Então você teria, vamos dizer, não um desembolso neste momento. Esse foi algumas das medidas. Uma outra medida é para o agricultor familiar um limite de crédito, na verdade um financiamento, e aí é preciso dizer que a pauta que a FETRAF, que a FETAG, que o Movimento dos Pequenos Agricultores apresentaram ao governo federal, ela era uma pauta bem diferente do que veio da resposta do governo, né? Na verdade, esse financiamento seria um financiamento para ajudar a manter a propriedade, manter a atividade por esse período de crise. Para a agricultura familiar, então, para quem faz o PRONAF, ficou no limite de R$20 mil, aplicado um juro de 4,6% ao ano, né? E para quem tem o PRONAMP, para quem é médio agricultor, né, esse pode financiar até R$40 mil, né, com um juro de 6% ao ano. E esses projetos têm que ser encaminhados até 30 de junho agora deste ano, né, e para um pagamento em 3 anos. E aqui está uma questão que é realmente a taxa de juros. No PRONAF, por exemplo, a proposta que foi feita pelas entidades é que se esse recurso é para recuperar o agricultor familiar, pequeno produtor, para ele se recuperar de uma situação gravíssima que nós estamos vivendo, né, esse juro ele está elevado. Nós estamos hoje uma taxa Selic em queda vertiginosa, nós estamos hoje com a economia praticamente em recessão, não teria necessidade do governo praticar essas taxas de juros, né, e poderia dar uma condição melhor. Inclusive a proposta da FETRAF, no que diz respeito ao PRONAF, era de juro zero desse financiamento, que o governo subsidiasse, porque aqui não existe, na verdade, o governo está botando praticamente só alguma equalização ali, um pouco na taxa de juros, muito pouco, porque é quase juro de mercado, né? Então, essa é uma das queixas, né, que se tem com relação a isso. Para as cooperativas, né, e para as empresas cerealistas, também uma linha de crédito de comercialização. Essa é uma linha, para todo o Brasil tem uma linha de comercialização e armazenamento, né? Uma linha também que para as cooperativas da agricultura familiar é 6%, para os demais é 8%, né? E aqui, essa talvez seja a única diferença que tem para a questão da seca. As cooperativas então poderão, e as empresas, se elas quiserem repassar diretamente insumos aos agricultores, e aí elas têm que praticar a mesma taxa de juro, comprovar isso, elas poderão tomar uma linha de crédito especial de repasse, né, para o agricultor poder receber o seu insumo, obviamente financiando a ele da mesma condição que recebe o financiamento do banco. Então também tem essa linha. Na verdade, uma das grandes questões aqui que ficou faltando, Leno, é a questão de uma bolsa estiagem, né? Na verdade, as famílias de subsistência, os pequenos agricultores tinham uma demanda de que se tivesse nesse período, agora dos 4 meses, um apoio, pelo menos para manutenção familiar. E o que é um recurso que seria esse, não de financiamento, mas um recurso de auxílio mesmo. E o governo remeteu lá para a renda básica que relacionada ao Covid, que está lançada para o Brasil inteiro, e que os agricultores acessem por lá, né? E não apresentou nenhuma proposta específica com relação à seca para isso. Acho que aqui é uma falha, né? Na verdade, os agricultores, por exemplo, nem estão previstos na medida original. Tenho agora um projeto que está sendo votado esta semana, a partir de uma emenda no Senado, que vai incluir os agricultores, os pescadores, os caminhoneiros, os taxistas, outras categorias, e nós estamos trabalhando com o agricultor, que ele não é nem um desempregado, ele não é um autônomo, né? Ele não é um microempreendedor individual, o agricultor é uma outra categoria. Então, inclusive, nós estamos orientando os agricultores, e certamente essa hora da manhã nós temos muitos te escutando aí, nós estamos orientando os agricultores a esperarem a votação, né? Esperarem a votação ocorrer na Câmara Federal, que deve estar acontecendo hoje ou amanhã, né? E a partir da semana que vem, então, fazerem os seus cadastros lá para o Renda Básica, que é aquele valor de R$600 por pessoa,
limitado a 2 pessoas por família, o que daria 1.200 por família, mas tem alguns pressupostos, algumas condições. E aí que é uma preocupação que a gente tem. Né? Primeiro momento, obviamente, que o agricultor esteja em condições de acessar essa linha de crédito, né? E segundo momento, que ele se enquadre nas regras. Tem um dos limites que diz que o faturamento em 2018 não pode ser superior a 28 mil reais. Se a gente olhar uma propriedade rural, né, se tu pegar 28 mil reais, isso dá 2 mil e pouco por mês. Né? Então, se tratando da produção rural, porque é uma renda bruta, né? Tu vende a produção, o que é de fato o salário do agricultor, o que é de fato a renda dele. Então essa informação nós precisamos ainda calibrar ela para não haver uma confusão aí estabelecida. Tem essa questão da renda familiar dos 3 salários mínimos também, né? Então se for renda bruta, é uma situação. Agora se for renda líquida, então nós vamos ter que trabalhar bem isso. Essa informação é importante que o pessoal converse com os seus sindicatos, com as suas entidades, né? E que só façam esse cadastro para que não haja esse cadastro a partir dessa semana, na semana que vem, para que não haja daqui a pouco um desenquadramento. Cada um tem que analisar a sua situação, mas o agricultor ele tem o talão de produtor, né? Ele contribui de forma indireta para a Previdência, a partir da sua produção. Ele não é um microempreendedor individual, ele não é um autônomo, quer dizer, então ele tem uma especificidade e é um segurado especial da Previdência. Então, o que pode acontecer lá na frente, uma declaração dada no momento equivocado, ele inclusive ser cobrado e constituir prova contra si, né, para que vá se prejudicar até na hora de receber a aposentadoria daqui a um tempo. Então, esse é um cuidado que nós estamos orientando tanto para o pescador artesanal, né, como também para o agricultor. Obviamente que essa questão da renda, depois vai ter que se analisar bem na hora de preencher, porque, na verdade, tu tem 2, 3, 4 pessoas por família. Né? E aí tem que ver como é que trabalha aquela questão da renda, de quem é que tem o modelo 15, o titular do modelo 15, enfim, para poder, o talão de produtor, que eu ainda chamo de modelo 15, né? Mas para ver como é que se enquadra dentro do renda básica. E aqueles que puderem se enquadrar, sem dúvida nenhuma, se puderem ter um auxílio, é muito importante e necessário nessa hora. Numa forma geral, assim, eu acho que eu não passei todos os pontos das entidades aqui, porque é bastante longo, mas assim, eu diria que o governo apresentou medidas, as medidas são descalibradas no que diz respeito às taxas de juros, porque não há um desembolso específico de apoio, mas sim linhas de crédito. Ele garantiu a aplicação do Manual do Crédito Rural, que estabelece regras para quando há um sinistro, uma situação de dificuldade, e atendeu, vamos dizer assim, uma parte muito pequena do que foi demandado pelas entidades. Inclusive, estamos numa discussão sobre a questão do milho, porque nós temos os produtores de leite, os produtores de frango, suínos, que precisam do milho, e a solicitação de oferta de balcão do milho da Conab é para que houvesse o governo fizesse um apoio para esse milho chegar um pouco mais barato. Hoje o milho no balcão da Conab está R$ 50,80. Então ele está muito alto, muito difícil para o agricultor criador poder acessar. Então essa também foi uma reivindicação que foi feita, né? E algumas outras com relação à aquisição de produtos da agricultura familiar, que o governo apresentou uma proposta de 500 milhões, né, para fazer essa aquisição. Na verdade, ele recuperou já alguns recursos que não foram aplicados no ano passado, e não há um recurso novo nesse sentido. Então, o valor também é muito pequeno, né? E tinha uma solicitação de se criar, nesse momento da pandemia, aí, um reforço. Embora a agricultura esteja passando por uma estiagem, mas se recupera ligeiro, e que houvesse daqui para frente um incentivo de compra de produtos da agricultura familiar. Isso incentivaria muitos agricultores pequenos, familiares, a poder, assim que se restabelece a chuva, poder voltar a produzir rapidamente, justamente a turma que produz hortifruti granjeiros. Aí em Camaquã nós temos a cooperativa Coopertraf, que tem uma quantidade boa de famílias que produzem. Em 2, 3 meses poderiam já estar de novo tendo renda e tendo condições de vender essa produção. Mas não houve um avanço significativo nesse sentido.
Perfeito. Muito obrigado, deputado Zé Nunes, por nos atender nesse início de manhã de terça-feira. Esclarecimentos muito importantes, porque a situação econômica do país já não está boa em meio a essa pandemia toda que estamos vivendo. E para os agricultores está pior ainda devido à estiagem também. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, deputado. Eu que agradeço e abraçar sempre a comunidade de Camaquã. Nós estamos hoje trabalhando, né, nesses dias, já há dias, num sistema de confinamento praticamente, né, assim como vocês também estão fazendo, né, com as suas equipes nas rádios, enfim, mas nem por isso deixando de trabalhar. Nós ontem tivemos várias reuniões da Assembleia Legislativa, tivemos uma reunião com o Banrisul, com a Secretária Estadual da Cultura, trabalhando a questão da cadeia produtiva da arte, da música, que está numa situação muito difícil, porque foram os primeiros a parar, porque os eventos pararam e serão os últimos a retomar depois da pandemia do coronavírus. Então esse é um assunto também que a gente tem trabalhado. Temos trabalhado muito para que a nossa região tenha uma estrutura de saúde para poder receber a população e atender a população em caso de uma situação de agravamento, né, que nos deixa muito inseguro ainda o que vai acontecer para frente, nós não sabemos, né? E muito preocupado com a questão da renda das famílias, das empresas, né? Como é que os programas do governo que cheguem rapidamente a essa população, cheguem para quem está precisando. Nós temos muita gente, muita dificuldade, sem renda nenhuma, trabalhadores autônomos, aqueles que vivem como diarista, que não têm um salário formalizado, e esse é um problema da economia precarizada, né? Então nós estamos com várias frentes, né, com o Estado e também pressionando o governo do Estado aqui nesse momento para que olhe para esse segmento que tem a situação de mais dificuldade, né, para poder inclusive prover essas famílias de alimentação em condição de passar esse momento tão difícil, superar aí essa curva da história aí que, sem dúvida nenhuma, está causando sofrimento para muitas pessoas. Então, temos várias frentes de trabalho e como vice-presidente da Assembleia também, a gente começa aqui 7h30, 7h, eu estou na volta aqui do meu escritório, onde a gente faz as reuniões aqui, sigo até 10 da noite, ontem terminamos 10 da noite. É a forma que a gente encontrou de trabalhar. Então, é satisfação falar com vocês, né? Vamos torcer, né, e trabalhar bastante para que passe logo esse momento tão difícil, que a gente supere isso, e cumprimentar a Rádio Acústica aí sempre pela presteza, no sentido de levar a informação para a nossa população e estabelecer espaços para a gente também poder conversar com a população e poder falar do que está acontecendo, do que estamos fazendo. E esperamos superar a estiagem e o coronavírus aí o mais rápido possível e podemos seguir as nossas vidas, né, pensando sempre em dias melhores, que é o que a gente espera. Muito obrigado, deputado Zé Nunes, uma ótima terça-feira para o senhor e, mais uma vez, muito importantes esclarecimentos para os nossos produtores.